Bom dia. Peço que os irmãos abram a Bíblia de vocês no Salmo 3º, Salmo 3. Antes de falarmos sobre esse salmo, queria agradecer aos irmãos. Domingo passado eu não estive aqui. Recebi várias mensagens dos irmãos perguntando como eu estava, falando que estavam orando por mim. Eu tive várias dores, eu não conseguia nem ficar em pé direito, mas eu fui melhorando ao longo do dia, da semana também. Eu estou bem e estou aqui. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, durante o sermão, durante a mensagem, então eu vou deixar para aquele momento lá, tá? Mas obrigado, já queria agradecer aos irmãos que oraram por mim, que mandaram mensagens. Os que não oraram, não mandaram mensagem. Próxima vez vocês podem orar e mandar mensagem. Só tomar um golinho de água. Espero que não tenha uma próxima vez, né? Nós estamos vendo alguns salmos para o dia a dia. Hoje nós vamos ver o Salmo 3, orando em meio à correria. E aí, em correria, você poderia dizer sofrimento, angústia, opressão, enfim, dificuldades, o dia a dia, né? Que é o nosso dia a dia. Não é só a correria, não é só a agitação, mas são todas as coisas do dia a dia. Como que no dia a dia nós levamos essas coisas diante de Deus? Como que, como cristãos, nós vivemos em meio a circunstâncias contrárias a nós e contrárias à Bíblia, contrárias àquilo que nós cremos e professamos e teoricamente vivemos. É isso que o Salmo 3 vai nos falar. E o livro dos Salmos, Calvino falava que é uma anatomia da alma. Porque nos Salmos você encontra a expressão de tudo quanto é tipo de angústia, de alegria, de adoração, de dificuldade, de lamentações. Todas as emoções do coração e da alma do humano estão sendo expressadas aqui no livro de Salmos. É uma anatomia da alma. E ele também falava que não existe nenhum outro livro no qual somos ensinados mais perfeitamente a maneira correta de adorarmos a Deus, ou no qual somos mais fortemente incitados e provocados a fazê-lo. Ou seja, se a nossa função como cristão é adorar a Deus, é darmos glórias a Deus, nós precisamos então saber como fazer isso em todas as situações da nossa vida. Como que nós damos glória a Deus se nós estamos sofrendo? Ou se nós estamos numa situação de extrema dificuldade. E os salmos nos ensinam a fazer isso. Os salmos são poesia, é poesia hebraica, assim como a nossa poesia, a poesia hebraica tem algumas características que vão definir qual tipo de poesia, qual tipo de salmo que é. Então você tem salmos de lamento, você tem salmos de adoração, você tem salmos messiânicos, salmos de sabedoria. Existem várias categorias de salmo, e é importante nós sabermos isso, porque entendendo a categoria a gente vai melhor entender a mensagem. Esse salmo que nós vamos observar é um salmo de lamento. Davi está lamentando alguma coisa que está acontecendo aqui. O salmo de lamento é uma oração a Deus em meio ao sofrimento e à dor. Então nós vemos aqui isso individualmente na vida de Davi, mas esse salmo também serve corporativamente, servia para o povo de Israel e serve para nós e nos ensina então como que nós deveríamos clamar a Deus ou orar a Deus em meio ao sofrimento. Como que nós deveremos sofrer como verdadeiros cristãos? Como que nós podemos sofrer de maneira fiel a Deus? E é importante nós sabermos, eu quero só que vocês prestem atenção a isso, porque esses salmos também têm uma estrutura bem definida. Geralmente, num salmo de lamento, e eu espero que os alunos que fizeram EBD comigo no semestre retrasado
lembrem disso, porque a gente passou pelos salmos, tá? Eu acho que eles não vão lembrar, mas... A estrutura básica de um salmo de lamento, primeiro você tem um clamor. Então o salmista clama a Deus. Ele está angustiado, ele está passando por alguma dificuldade, e então ele clama a Deus pedindo por socorro e pedindo por ajuda. Em segundo lugar, você tem confiança na resposta de Deus. Logo após o salmista clamar a Deus, ele já exprime confiança na resposta, que ele vai obter uma resposta por causa de quem Deus é. E em terceiro e último lugar, você tem louvor e adoração por parte do salmista. Então você tem o clamor, você tem ali então a confiança na resposta de Deus e então louvor e adoração a esse Deus. Tá? Eu estou falando isso, eu estou passando por isso porque essa estrutura está presente no nosso salmo. E ela que vai definir a nossa estrutura do sermão. Davi, como um bom presbiteriano, já estruturou em 3 pontos, né, o nosso salmo, e nós não temos muita dificuldade, então, né, pelo menos quanto à estrutura do salmo. Vamos ler Salmo 3? Abram a Bíblia de vocês, por favor, no Salmo 3. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim. Não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo. És a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Vamos orar? Senhor Deus, eu peço que o Senhor fale conosco nessa manhã através da Tua palavra. Que o Espírito Santo do Senhor abra a mente, abra os corações dos ouvintes. Que a palavra do Senhor seja plantada no nosso coração e transforme a nossa vida, Pai. Nos ajude a clamarmos a Ti e buscarmos o Senhor continuamente. Em nome de Jesus. Amém. Esse é o primeiro salmo. Bom, é o primeiro de muitas coisas no livro dos Salmos, esse salmo. É o primeiro salmo de Davi, é o primeiro salmo que é um lamento, e é o primeiro salmo que tem umas marcações, talvez a Bíblia de você tenha, dependendo da tradução, terá umas marcações que são selá. Selá. Essas são marcações poéticas do original mesmo, elas são métricas para definir, as pessoas acham que são métricas musicais, para definir uma pausa. Então você tem isso daí depois do versículo 2, você tem o selá. Depois do versículo 4, você tem um selá. E lá depois do versículo 8, no final do salmo, você tem um selá. Isso também nos ajuda a fazer a divisão do nosso texto, né? E também é o primeiro salmo no livro de Salmos que tem um título. Observem bem, e esse título, eu não estou falando de um título que a sua Bíblia colocou, eu estou falando do título, esse Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Esse título é original. Esse título é inspirado. Na minha Bíblia, ou na Bíblia de vocês, às vezes tem um título acima desse também, que foi colocado lá pelos tradutores da Bíblia. Então, na minha Bíblia tem, por exemplo, Confiança em Deus na Adversidade. Isso foram os tradutores que colocaram só para você saber sobre o que se trata aquele salmo. Mas não é inspirado, não estava no original. Mas o título abaixo dele estava no original. Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. Isso é importantíssimo nós entendermos o contexto no qual esse salmo foi escrito. Quando Davi fugia do seu filho, Absalão, nós conhecemos essa história, ela está em 2 Samuel, dos capítulos 15 a 18. E lá retrata isso, retrata a traição de Absalão a seu pai, que era rei naquela época. Naquela época, o Absalão, se vocês se lembram bem, Absalão ia
à frente da porta do... Eu esqueci essa palavra de manhã também. Do palácio. Obrigado, Luísa. E a porta do palácio, e ele esperava os homens que vinham ali para falar com o rei, para julgar as suas causas diante do rei, e ele ficava ali falando para todos os homens que passavam: se eu fosse juiz, você tem tantos problemas, as pessoas não conseguem ouvir as suas causas, os seus problemas, eles não vão te responder. Se eu fosse juiz dessa terra, eu conseguiria responder, eu conseguiria te ajudar, eu conseguiria fazer isso e isso. E ele ficava ali o dia inteiro fazendo isso. E a Bíblia fala que Absalão furtava o coração dos homens de Israel. Ele roubava o coração dos homens de Israel e aos poucos ele ia ganhando a confiança dos homens por detrás de seu pai, o rei. E então, quando Davi finalmente descobre isso, já é tarde demais, Absalão já tem o apoio de quase todo o povo de Israel, e Davi então foge de seu próprio reinado por conta da traição de seu filho. Nós conhecemos o final dessa história: Absalão é morto, o reinado de Davi é restaurado, mas Davi chora muito, Davi tem muitas dificuldades, Davi sofre muito por causa disso. E é em meio a essa correria, em meio a essa opressão, em meio a essa situação tão maluca, tão péssima, que Davi então escreve esse salmo. E eu queria ver com vocês então do versículo 1 a 2, nós temos o clamor de Davi. Nos versículos 3 a 4, nós temos então a confiança que Davi exprime, e nos versículos 5 a 8, nós então vemos o louvor de Davi. Em primeiro, no clamor, nos versículos 1 e 2, a primeira coisa que nós observamos é o simples fato de Davi estar clamando a Deus. Nessa situação em que ele se encontra, a primeira coisa que ele faz é ele clama a Deus. E ele busca por socorro. Nós não temos relatos que ele fica tramando várias coisas, mas ele depende de Deus para auxiliá-lo, para ajudá-lo. E não só isso, mas olha só que interessante o clamor de Davi. Se nós pensarmos na situação que ele está passando, ele está sendo traído pelo filho dele, ele está sendo expulso de seu reinado, ele está fugindo a pé de seu reino, ele não sabe o que vai acontecer com ele. E olha o clamor, olha o que ele fala para Deus no versículo 2. São muitos o que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Em meio ao sofrimento, Davi não vira para Deus e fala: Deus, me ajuda, me dê forças, faça isso e isso. Davi fala: as pessoas estão acusando o meu Deus. As pessoas estão acusando o meu Deus. E eles estão falando que não há salvação para mim em Deus, que Deus não vai me salvar. Davi vivia tão fielmente a Deus, a vida de Davi era tão voltada a cumprir os propósitos de Deus, que quando as pessoas atacavam Davi, elas indiretamente atacavam a Deus. Entendeu? Davi vivia tão próximo à vontade de Deus, ele queria tanto glorificar a Deus, que o que acontece com ele não fica triste, ele não fica chateado, ele não fica angustiado por ele mesmo, ele fica angustiado pela causa de Deus, porque as pessoas estão falando mal contra Deus, não contra ele. As pessoas estão falando: não há em Deus salvação para ele. Davi mostra aqui, nós temos a imagem de alguém que vive a sua vida para Deus, que vive a sua vida corretamente, que vive a sua vida para dar glórias a Deus, que tudo que ele faz debaixo de Deus, em aceitando o poderio de Deus. Enquanto a cultura e a sociedade às vezes nos dizem que nós somos fortes, que nós conseguimos, que é o homem forte que nós imaginamos na nossa cabeça, aquele que não reclama, aquele que sente dor, mas ainda consegue ir lá e continua fazendo, aquele que não pede ajuda. Aqui, a figura que nós temos de Davi é muito diferente desse homem.
A figura que nós temos de Davi não é desse homem que não pede ajuda, não é desse homem que se exalta, que ele acha que ele tem força, que ele tem autoridade, mas é de um homem que reconhece que toda a força, toda a autoridade, tudo que ele tem na vida vem de Deus. É um homem que se põe de joelhos diante de Deus e a primeira coisa que ele faz é ele clama a Deus. O verdadeiro homem é aquele que reconhece sua fraqueza e que em tudo ele depende de Deus. O verdadeiro homem é aquele que frequentemente se põe de joelhos e se submete à vontade de Deus. E nós enxergamos isso em Davi aqui também. Davi mostra que ele tem intimidade com o Senhor. Primeiro que aqui nos versículos, quando fala Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. Essa palavra mim, no hebraico, é contra a minha alma. Os que se levantam contra o meu mais íntimo. Não é simplesmente contra mim. Não é, eles estão se opondo. Não, eles estão se opondo contra a minha alma, contra o que tem no mais íntimo do meu ser. E olha só o que a gente encontra no versículo 2 que tem no mais íntimo do ser dele. Não há em Deus salvação para ele. No mais íntimo do ser de Davi, estava que ele queria servir a Deus. Estava que ele queria glorificar a Deus. Não estava a sua própria honra ou sua própria glória. Em segundo lugar, olha só que ele fala, na sua Bíblia vai estar o Senhor em letras maiúsculas. Esse Senhor aparece 6 vezes nesse salmo, quase em todos os versículos. Esse é o nome pactual de Deus. Nós vimos isso em Êxodo, quando Deus revela a Moisés. Esse é o nome pactual de Deus, é o nome daqueles que conhecem a Deus intimamente, eles que usam esse nome. E isso é tão interessante porque, olha só, quando Davi fala de Deus, ele usa Senhor, Yahweh, em letras maiúsculas. Quando os outros falam de Deus, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Eles não usam o nome pactual de Deus. Eles não conhecem intimamente esse Deus. Davi conhece. Davi tem intimidade com ele, ele conhece pelo nome. E ele fala com ele continuamente. Essa é a figura de um homem que vive para dar glórias a Deus, que em Mateus 5, 14 e 16, Jesus estava pregando o Sermão do Monte, ele diz, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha, pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Olha agora esse versículo 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Vocês já pensaram quão difícil isso é? As pessoas observarem as suas atitudes, e aí, ao observarem as suas atitudes, ao observarem a maneira que você vive a sua vida, elas vão dar glórias a Deus, por causa das suas atitudes. Davi era esse homem. Nós cristãos devemos ser dessa maneira. Em primeiro lugar, o clamor de Davi a Deus demonstra isso a nós. Demonstra que Davi está sofrendo não necessariamente porque ele está sendo tirado do seu reino, porque ele está sendo traído por seu filho. Ele está sofrendo porque porque as pessoas estão falando mal do Deus dele e estão duvidando de seu Deus. É por isso que Davi está sofrendo, que ele está clamando ao Senhor. Então, em primeiro lugar, pelo que você está sofrendo. Pelo que você está sofrendo. Pelo que você está clamando. Será que você está clamando, você está sofrendo porque a causa de Deus está sendo posto à prova? Porque as pessoas estão falando, não há em Deus salvação, Deus não vai conseguir salvar ele? Porque você está vivendo tão fielmente a palavra de Deus que as pessoas observam isso e elas falam, você não vai dar conta. Você não vai dar conta.
Você, pai, que quer instruir o seu filho continuamente na palavra de Deus e não deixa ele assistir certos desenhos ou certos filmes, você não vai dar conta. Você não vai conseguir, você não vai ter sucesso. A sociedade não fala isso? Você, pai, que está preocupado com a educação dos seus filhos, que quer dar mais tempo para eles e prioriza a sua família ao invés do seu trabalho, você não vai dar conta. Você não vai conseguir, você não vai ter sucesso. Ou simplesmente você, adolescente, que às vezes está tentando viver fielmente e não ficar com todas as garotas da escola. Você não vai dar conta. Você não vai conseguir. Não há em Deus salvação para ele. É isso que está acontecendo aqui. Você está sofrendo por essas coisas? Você está sofrendo porque você está num mundo que é contrário à vontade de Deus e você está fielmente tentando viver de acordo com a vontade de Deus? Ou você está sofrendo pelos seus próprios pecados? E às vezes você está sentindo a consequência dos seus pecados e você está clamando a Deus. E Deus fala, eu já te instruí para não fazer isso. Eu te dei a minha palavra que te ajuda, que te auxilia como você deveria viver. Eu falei que você ia sofrer se você fizesse isso. Então, em primeiro lugar, pelo que você está sofrendo. O Levi sofre várias vezes quando nós não deixamos ele fazer uma coisa errada. Será que você está sofrendo por uma coisa que você quer fazer, que é errada aos olhos de Deus, de acordo com as Escrituras? Ou você está sofrendo corretamente, porque você está sendo fiel à palavra de Deus? E Davi demonstra intimidade com Deus. Quando ele clama a Deus, quando ele usa seu nome pactual, ele relembra de todas as maneiras que Deus já respondeu ele no passado. Não só individualmente, pessoalmente, mas até o povo de Israel. E relembra na Bíblia todas as vezes que Deus já foi fiel para com ele. E assim ele clama a Deus também. E esse clamor, então, gera confiança na resposta de Deus. Olha então os versículos 3 e 4. Ele clama a Deus, ele conhece Deus, e então isso traz confiança para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo. És a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor. E ele do seu santo monte me responde. Ele tem agora confiança gerada pela intimidade que ele tem com Deus. No versículo 3 ele menciona um escudo. Esse escudo, no original, é um escudo pequenininho que você usava no braço. Aqui, redondo, que você usava no braço, ele era menor e você conseguia ser mais ágil a usar isso. Mas é muito interessante, a nossa tradução, infelizmente, não traz isso, mas no original fala, porém, tu, Senhor, és o meu escudo na frente e atrás. Olha só. Eu estou rodeado pelo escudo de Deus. É isso que Davi está falando. É a mesma ideia que em Jó, capítulo 1, Jó fala que o Satanás, o acusador, na verdade, acusa e fala, Jó só te obedece porque ele está cercado, porque você cerca ele de bênçãos. É essa mesma ideia aqui. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, o Senhor me cerca, o Senhor me protege, o Senhor me abençoa. És a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Mais uma vez, a glória de Davi não era na sua própria força, não era no que ele tinha, não era na sua própria sabedoria, não era na sua riqueza, não era no seu reino. A glória de Davi estava em Deus. Não eram essas coisas que exaltavam a cabeça de Davi, mas era Deus que exaltava a cabeça de Davi. E a figura aqui de exaltar a cabeça é aquela de um servo se colocando diante do rei, e quando ele faz isso, o que ele faz? Ele se ajoelha e ele abaixa a cabeça. E se ele tem a aprovação do rei, o rei exalta a cabeça dele. É isso que está acontecendo aqui. Então Davi está se pondo de joelhos diante de Deus, com a cabeça baixa, e fala, Deus, é o Senhor quem me exaltas. Não qualquer outra coisa. Deus é a glória de Davi, não suas próprias ações ou forças.
E no final, no versículo 4, ele me responde. Davi não obteve a sua resposta ainda. Nós não temos indicação alguma, inclusive ao longo de todo o Salmo, que Davi obteve a resposta que ele queria do Senhor. Ou pelo menos aquela de livramento. Mas ele já tem confiança em Deus. O clamor, a intimidade com Deus gera confiança em Deus. E aí no versículo 4 ele consegue dizer: com a minha voz eu clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. Ele me responde. Recentemente nós nos mudamos para Santana de Parnaíba. Aliás, eu descobri que com 2 crianças e uma grávida, esse período de mudança dura muito mais do que eu achei que duraria. Então, nós ainda estamos de mudança, eu vou dizer. E eu tenho vindo de lá para cá, pelas manhãs, e trabalho aqui na igreja. E esse período tem sido muito bom, porque eu baixei audiolivros. E então, eu venho escutando os livros de Nárnia, porque eu demoro pelo menos 1 hora, né, de lá para cá. Então, eu venho ouvindo os livros no trânsito de São Paulo, uma maravilha. Me ajuda a ficar um pouco mais calmo. E me ajuda com ilustrações do sermão também. Mas eu terminei essa semana o Príncipe Caspian. Pessoal, eu quero dizer para vocês, eu já fiz propaganda e falei muito do livro Peregrino. Eu fiquei muito feliz que esses dias a Júlia Fará me mandou uma mensagem lá dos Estados Unidos, falou: olha, eu estou começando a ler o Peregrino, estou gostando muito. Eu falei: ótimo, então já foi um sucesso. Agora eu quero fazer a mesma coisa com Nárnia. Se vocês não leram os livros de Nárnia ainda, do C.S. Lewis, por favor, leiam. Vai ser uma bênção na vida de vocês. Não importa a idade que vocês têm, não é livro só para criança. Tá? Se você adulto, se você ainda não leu, leia. Se você já leu, leia de novo. Eu já li, estou lendo de novo, é muito bom. Mas, enfim, nesse livro, no Príncipe Caspian, Nárnia já perdeu, ela foi invadida há muito tempo, passaram muitos anos que Nárnia era um reinado feliz, alegre, vislumbrante. Agora ela foi invadida, ela foi tomada por um outro povo. O rei ali usurpou o trono. O irmão dele, que era o rei, o irmão acaba morrendo. Ele então cuida do sobrinho dele, do filho do irmão dele, mas ele está usurpando o trono, ele é rei. O sobrinho descobre isso e foge. O sobrinho dele descobre que o tio dele é malvado, que ele quer matar ele para tomar o reino dele. E ele então foge sozinho. E em meio à floresta, ele está correndo, ele não vê uma árvore, ele bate na árvore, desmaia e acorda com alguns animais falantes. E esses eram os animais antigos de Nárnia, que pertenciam àquele reino, àquele reinado. E eles então perguntam quem ele é, eles descobrem que ele é o príncipe Caspian, que ele é o legítimo rei, que seria o rei de Nárnia. E eles então falam para ele e mostram que eles têm uma trompete. Eles falam: olha, essa trompete aqui é uma trompete mágica. Quando ela for assoprada, imediatamente os reis antigos de Nárnia e o próprio Aslan vão vir ao nosso socorro. E eles então falam: então vamos guardar isso para uma ocasião aqui crítica, em que vamos realmente precisar disso. E continuam andando e continuam procurando outros animais para eles saberem o que fazer com essa situação. Chega no momento em que eles estão sendo quase encontrados pelo exército do tio do príncipe Caspian, que quer matar ele. E eles falam: agora é a hora. Pega a trombeta, vamos soar a trombeta. E eles pegam a trombeta, eles soam a trombeta e nada acontece. Aí eles olham em volta, eles olham para cima, eles olham para os céus e nada acontece. Só cadê o auxílio, cadê a ajuda? Nenhum som, nada. Eles tocam de novo, nada. E então acontece essa conversa que eu quero ler para vocês. De um amigo do príncipe Caspian falando com ele e alguns amigos ali após terem soado essa trombeta e nada ter acontecido. Ele diz assim: nenhum de nós sabe a verdade sobre os dias antigos em Nárnia. Trumpkin não acreditava em nenhuma das histórias. Eu estava disposto a pô-las à prova. Tentamos a trombeta e ela fracassou. Se alguma vez houve um alto rei Pedro, uma rainha Susana, um rei Edmundo
e uma rainha Lúcia e esse Aslan, então ou eles não nos ouviram, ou não podem vir, ou são nossos inimigos. E aí vira um amigo do príncipe Cáspian que está na roda e ele fala, ou estão a caminho. Ou estão a caminho. Meus irmãos, várias vezes nós clamamos a Deus, nós pedimos por ajuda, nós olhamos nos céus, nós olhamos em volta, nós observamos e nada muda. As nossas circunstâncias continuam iguais. Não aparece ninguém assim, as circunstâncias não mudam de um dia para o outro, as coisas não acontecem assim, e nós somos tentados a falar igual esse fulano, se alguma vez ouve esse Deus, ou ele não me ouve, ou ele não pode me atender, ou então ele não ama ou não se importa comigo. Ou ele está a caminho. Ou ele está a caminho. Espere. Aslan está a caminho. Deus está a caminho. A confiança gera louvor e adoração, gerada pela intimidade com Deus. E aí no louvor e adoração, dos versículos 5 a 8, alguns dos salmos de lamentação fogem um pouquinho daquela estrutura que eu dei para vocês, e alguns, em determinado momento, entram em salmos imprecatórios. Esse é um exemplo disso. Você enxerga isso no versículo 7, né? Mas até isso faz parte também do Salmo de Lamento. Mas aqui é um trecho, uma parte que Davi está louvando e ele está adorando a Deus. E olha que interessante que Davi clama a Deus por causa da sua intimidade, porque ele conhece Deus, isso gera confiança em Deus, e aí ele consegue louvar e adorar, porque a confiança dele em Deus gera paz. Gera paz. Olha o versículo 5 e 6. Parece até que está no lugar errado esse versículo. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Mais uma vez, as circunstâncias de Davi não mudaram. Davi clamou a Deus e as suas circunstâncias não mudaram. E talvez ele pudesse ser tentado a falar também, se alguma vez ouve esse Deus, ou ele não me ouve, ou ele não gosta de mim, ou ele não se importa, ou ele não está nem aí. Mas não. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. A confiança de Davi não está na mudança de circunstâncias. A confiança de Davi está no caráter de Deus, quem ele conhece intimamente. As circunstâncias não mudam. Ainda existem milhares do povo tomando posição contra ele. E ele está dormindo em paz. Imagine isso na cabeça de vocês, o exército tomando posição contra Davi, solitário, e o Davi vê aquilo lá e dorme tranquilamente. Não por causa das circunstâncias, mas porque ele clamou a Deus, e ele sabe que Deus vai responder às suas orações. E então no versículo 7 ele fala, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. E talvez ao lermos isso nós vamos falar, nossa, que violento. Né? Feres nos queixos dos meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Mas observem que Davi, ele está entregando a justiça a Deus. Ele está reconhecendo que a justiça vem de Deus, que não é dele, que não é ele quem vai executar isso. Mais uma vez, ele está nos mostrando
o caráter de um cristão que vive segundo a vontade de Deus. A acusação veio lá no versículo 2, não há em Deus salvação para ele. Deus não vai salvá-lo. E aí depois no versículo 8 nós temos a resposta que termina esse salmo. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Então, enquanto os seus colegas de trabalho falam, ele não vai conseguir, não há em Deus salvação para ele. Enquanto os seus colegas da escola falam, ele não vai conseguir, não há em Deus salvação para ele. Enquanto os seus colegas, enquanto a cultura, a sociedade aí fora falam, eles não vão conseguir, não há em Deus salvação para eles. A palavra de Deus nos diz, do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. No domingo, eu estava com dores nas pernas, no glúteo, na lombar, tudo quanto é lugar do corpo. E foi só coincidência, tá, que foi meu aniversário, não é por causa da idade, já vou adiantando isso. Eu tive uma lesão há um tempo atrás, eu jogava muito futebol, eu achava que eu sabia jogar, eu tinha esperança nisso ainda, eu tive uma lesão chamada pubalgia. Pubalgia é uma inflamação no osso que fica no meio do seu pelvis, que chama pubis. É um ossinho bem pequeno. E isso traz um desbalanço geral para o seu corpo. E desde então eu não consegui tratar 100% dessas dores e dessa lesão. Eu comecei um tratamento e esse tratamento foi um pouco interrompido. Eu fui para os Estados Unidos para o seminário. Lá eu não consegui continuar esse tratamento. Eu voltei agora, estou continuando o tratamento, já fiz muita fisioterapia, procurando médicos adequados. Então, está nessa situação. Isso é bom para vocês saberem também. E isso me traz dores contínuas. Todo dia eu tenho dores. Às vezes você vai me ver aqui mudando de posição, é por causa disso. E no domingo eu acordei e eu fiquei em pé e eu não conseguia ficar em pé, de tanta dor que eu estava sentindo. E eu já deitei, eu fiquei praticamente o dia inteiro de cama, e só à noite que eu fui melhorar um pouco e consegui andar e ficar normal um pouquinho de novo. Mas isso é uma coisa que eu estou lidando com ela. Eu agradeço, aprecio muito as orações dos irmãos, porque é uma coisa difícil e em momentos nos abate mesmo. Nesse domingo, à tarde, eu recebi uma ligação do meu sogro, o presbítero Edson, e ele, no seu jeitão, me ligou e falou, e aí, tá com dor? Eu falei, tô. Falei, cara, tem muita gente pior que você, viu? Eu falei, eu sei. Ele falou, tem muita gente sem perna. Eu sei. Tá bom. Beleza, amanhã eu vou aí te ajudar com umas coisas aí na casa. Tá bom. Tá. Pronto, desligou. Foi essa a ligação. Cara, e eu fiquei pensando naquilo e pensando naquilo. Isso não é algo que você necessariamente queira ouvir quando você está com muita dor. Mas ele tem razão. Ele tem razão. É verdade. E eu já pensei muito nisso. Tem muita gente muito pior do que nós. E tem muita gente muito pior do que nós, em situações muito piores do que a nossa, que às vezes são muito mais alegres e contentes do que nós. Por quê? Nos Estados Unidos, eu e a Luísa tivemos a oportunidade de participarmos de um ministério que chama Johnny and Friends. Johnny and Friends é um ministério que lida com pessoas com diversas deficiências, crianças com diversas deficiências, físicas, mentais, e esse ministério auxilia essas pessoas e a família delas também, dá um apoio para elas. E a gente participou de vários encontros, de vários eventos com eles. Eles é uma organização cristã. Foi fundada por uma mulher chamada Johnny. Então, a Johnny and Friends, né? Ela, com 17 anos, ela era uma jovem muito ativa, nadava frequentemente. Com 17 anos, ela foi mergulhar num lago e ela bateu a cabeça num barranco que ela não tinha percebido e ficou tetraplégica para o resto da vida. E essa pessoa,
fundou esse ministério, essa organização. Ela cuida agora de todas essas pessoas deficientes, das suas famílias. Eles estão em vários países. Eles já vieram aqui ao Brasil, em Brasília, se não me engano. Eu tenho o contato dela, eu queria trazer ela aqui para a nossa igreja, para a gente saber como lidar com pessoas deficientes e aprender mais sobre esse ministério. E ela é uma pessoa extremamente alegre, extremamente feliz. E ela não anda. E eu ficava, cara, como? Como assim? E eu não estou aqui falando para você, a sua dor não importa, ou a sua dor é mínima, ou o que você está passando não é importante. Não é isso que eu estou falando. Não estou falando para você não se importar com a sua dor. O que eu estou falando para você é, beba da mesma fonte que essas pessoas bebem. As circunstâncias de Davi não mudaram. O coração dele mudou. Porque ele estava continuamente clamando a Deus, buscando Deus, sendo fortalecido por Deus. A Johnny, ela não tem pernas, ela ainda continua na mesma circunstância, ela não consegue andar, mas o coração dela mudou. Porque ela tem intimidade com Deus, porque ela busca a Deus, porque ela louva a Deus, porque ela tem confiança em Deus. Davi louva a Deus aqui, não porque as suas circunstâncias mudaram, mas porque ele sabe intimamente quem Deus é. Do Senhor a salvação e sobre o seu povo a tua bênção. Os filhos de Deus serão protegidos sempre e de todos os lados. Os filhos de Deus serão exaltados e receberão glórias vindas de Deus. Os filhos de Deus terão paz, mesmo em meio às circunstâncias mais tenebrosas. E os filhos de Deus receberão salvação e bênção. Clame, confie e louve. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, nos ajude a nos achegarmos diante de Ti, a clamarmos ao Senhor, a buscarmos a Tua força, a Tua sabedoria. Mude o nosso coração, mesmo que às vezes o Senhor não mude as nossas circunstâncias. Nos dê força, nos ensine, Pai, a nos submetermos à Tua vontade, a sermos homens segundo a Tua vontade, buscando em tudo dar glórias ao Senhor. Nos ajude, Pai, a sofrermos pelas Tuas causas, não pelas nossas. Nos ajude, Pai, a sermos firmes e fiéis a Ti e ao Teu propósito em todas as circunstâncias da nossa vida. Esteja conosco, nos fortaleça, em nome de Jesus. Amém.